Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Sou a professora Márcia Fernandes, especialista em cursos preparatórios para concursos na área da educação. E hoje nós vamos falar sobre a Resolução 4 de 2009, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Oi, gente, espero que estejam bem. Peço desculpas se vocês ouvirem algum ruído de latido de cachorro. Aqui agora, por exemplo, tem siriemas cantando. É porque eu tô na minha casa mesmo e ela fica na área rural, tá? Então eu sei que vocês gostam do vídeo que eu faço por aqui, porque é uma casa bem iluminada, os vídeos ficam bons. Mas nós vamos ouvir barulho de cachorrinho latindo, de siriema cantando e sabe-se lá o que mais, ok? Mas vamos falar de coisa séria, seríssima, porque você precisa passar nesse concurso, ok? Então, esta lei que nós vamos trabalhar hoje, ela é uma diretriz que ela cai em todos os concursos. Vamos falar assim, 90% dos concursos. Por quê? Nós sabemos do grande desafio que é a educação inclusiva. E a Resolução 4 de 2009, prestem bastante atenção, porque existe a Resolução 4 de 2010 e existe a Resolução 4 de 2009. Então, hoje nós vamos trabalhar a Resolução 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. Então, ela não é muito grande, mas ela é fundamental para o entendimento de como tem que funcionar a educação básica, esse atendimento na educação básica, ok? Bom, primeira coisa, vamos lembrar o que é o AEE. O AEE é o Atendimento Educacional Especializado. Lembrando que ele complementa o ensino regular e que ele deve ser oferecido para todos os alunos que constam no censo, né, que tem laudo, que tem ou uma deficiência, ou transtornos globais de desenvolvimento, ou altas habilidades superdotação, ok? Então, nós já seguimos, né, desde a Constituição de 88, nós temos vários documentos que orientam que as crianças, ou os estudantes, ou os alunos que têm uma deficiência, ou transtornos globais de desenvolvimento, ou altas habilidades superdotação, devem estar matriculados no ensino regular. Né? Isso não quer dizer só a matrícula, né? Existe até um nome para isso. Quando esse aluno está matriculado, nós chamamos de integração, ele está integrado, mas isso ainda não é a inclusão. Então, há um desafio enorme de se fazer essa inclusão. E essas diretrizes, elas vêm no sentido de clarear a questão, ok? Então, vamos lá. O nosso princípio educacional é o princípio da educação inclusiva. Esse princípio considera a educação como direito de todos. Quando a Constituição fala educação, direito de todos, ela não está se referindo somente aos brancos, aos ditos normais, né? Já que a normalidade é um conceito que muda com o decorrer do tempo, muda historicamente. Quando a Constituição assegura direito de todos, ela está incluindo aí as crianças ou alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades superdotação. Então, é direito, não importa o tipo de deficiência, é direito desse aluno estar matriculado no ensino regular. Porém, o direito desse aluno estar matriculado no ensino regular, ele não se esgota estando na sala de aula. Por quê? Se somente colocarmos esse aluno na sala de aula e tivermos um professor que não sabe trabalhar com esse aluno não vai ser incluído. Então, sempre lembrar disso.
A integração, ela é necessária, é preciso matricular esse aluno no ensino regular. É extremamente importante, é direito dele, né? Porém, para fazer a inclusão, nós precisamos que esse aluno também tenha o atendimento educacional especializado. Então, quando a lei diz que é dever do Estado, né, oferecer atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ela está falando que preferencialmente no ensino regular é que o atendimento educacional especializado seja feito na escola regular, ok? Não é que o aluno deve estar preferencialmente. O aluno é direito, ele tem que estar, ele deve estar no ensino regular. O AE, preferencialmente realizado na escola que ele estuda. Porém, por esse decreto, por essa resolução que nós vamos ver hoje, ele não é necessariamente, existe um plano A, um plano B, um plano C, né? Então, a primeira opção, a mais correta, é que esse aluno, ele tenha o AE na mesma escola pública que ele estude. É direito, dever do Estado, ensino público, AE público, ok? A primeira opção é que eles passem na mesma escola. Porém, a lei aceita, né, um plano B, que se ele não tiver esse AE na mesma escola, que ele pode realizar em outra escola pública, tá? E a lei é tão boazinha que ela ainda dá plano C, né? Ele também pode realizar esse AE em escolas especializadas públicas. E um plano D, que ele pode realizar esse atendimento educacional especializado em parcerias, né, com instituições sem fins lucrativos, tá? Dever do Estado, direito, ensino público, gratuito. Então, ele não pode, pela lei, ser previsto na escola particular, somente na escola pública e de forma gratuita. Então, vamos lá, vamos ao documento, ok? De vez em quando eu vou estar lendo, vocês vão perceber, né? Mas qualquer dúvida que eu deixe, que vocês tenham, pode colocar aqui embaixo nas sugestões, tá bom? Nos comentários. Então, primeiro ponto, este aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação deve estar matriculado no ensino regular e no atendimento educacional especializado, ok? Uma coisa muito importante é que na Constituição e no ECA, quando fala dever do Estado com relação ao atendimento educacional especializado, tanto a Constituição como o ECA ainda não sofreram atualizações e lá o termo utilizado é portadores de deficiência. Então, se vocês, por exemplo, forem responder uma questão da Constituição ou uma questão do ECA, vai estar dever do Estado da Educação oferecer atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, se for uma questão sobre o ECA ou sobre a Constituição. Já a LDB e essa resolução 4, ela já usa a nomenclatura atual, que é o educando com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação, ok? Então, muito importante, o sistema de ensino, quem que matricula é o professor? Não, é o sistema de ensino. O sistema de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação nas classes comuns do ensino regular e, esse E é muito importante, no atendimento educacional especializado. O que é esse atendimento educacional especializado? Ele é ofertado em salas de recursos. Vocês conhecem, com certeza, do município de vocês, existem as salas de recursos. São salas de recursos multifuncionais. O AE também pode ser ofertado em centros de atendimento educacional especializado, tanto da rede pública como de instituições comunitárias, filantrópicas, confessionais, sem fins lucrativos, guardem bem isso. E o AEE é parte integrante do processo educacional. Então, nós dizemos que o ensino regular não substitui o atendimento educacional especializado e o atendimento educacional especializado não substitui
o ensino regular. Eles são complementares, por isso o E, ok? Qual é a função desse atendimento educacional especializado? Então, é uma função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, de recursos de acessibilidade, estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e o desenvolvimento da sua aprendizagem. Consideram-se recursos de acessibilidade na educação. Quais são esses recursos? São aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. E agora a gente precisa saber qual é o público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, primeiro, quem é o aluno com deficiência? O aluno com deficiência é aquele que tem impedimento de longo prazo, tá? Então, às vezes caem nas questões assim, impedimentos de médio prazo, de curto prazo, tá errado. O aluno com deficiência, ele tem impedimento de longo prazo. E esse impedimento, ele pode ser de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Lembrando que a nomenclatura correta é alunos, no plural, com deficiência no singular. Quer dizer, ele tem uma deficiência, ou é visual, ou é auditivo, ou é física, mas ele tem uma deficiência. E isso é muito importante a gente levar em consideração para superar determinados mitos, né? Que fala assim, por exemplo, ele é deficiente visual, mas tem um ouvido para música. Por quê? Ele só tem uma deficiência visual, né? Então, precisa se superar esses preconceitos, essas discriminações e esses mitos, ok? Alunos com deficiência, eles têm uma deficiência no singular. Já os alunos com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, né, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou nas estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição os alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, que são as psicoses, e transtornos invasivos sem outra especificação. É muito importante vocês conhecerem também sobre esse assunto o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que inclusive tem o vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui para vocês também, porque por esse documento política é um pouquinho diferente a nomenclatura, a definição de alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Então, vocês vão prestar um concurso, se a questão for da política nacional, é uma definição. Se a questão for da resolução 4, é outra definição. Então, é parecido, só que não. Precisa ter as duas definições, ok? Os alunos com altas habilidades superdotação são aqueles, o próprio nome está falando, que apresentam um potencial elevado, né? Inclusive também temos um vídeo aqui no canal muito interessante, que é do livro da Zenita Guenter, Desenvolver Capacidades e Talentos, né? Que fala exclusivamente dos alunos superdotados, que as pesquisas mostram que existem muito mais superdotados do que nós pensávamos que existissem nas nossas salas de aula. Então, muito interessante também vocês verem esse vídeo. São alunos que eles têm um envolvimento grande com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Então, não é aquele aluno que ele é ótimo em matemática, que ele é super, né, em matemática. Não, ele pode ser bom só em matemática, ou só em língua portuguesa, ou só em história, ou então só nas artes e na educação física, ou então ter combinadas essas áreas. Ele tem um desenvolvimento intelectual, ele tem liderança, ele tem desenvolvimento na área psicomotora, ele tem criatividade, mas ele não precisa ser um expert em tudo, ele pode ser em uma só dessas áreas, ele também é considerado um aluno com altas habilidades ou superdotação, ok? O AE, ele é realizado
prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola, né? Ou plano B, conforme eu disse, em outra escola do ensino regular. E aí essa resolução assegura que ele seja realizado no turno inverso. Então, se a criança estuda de manhã, ela vai fazer o AE à tarde. Se ela estuda à tarde, ela vai fazer o AE de manhã. Então, essa resolução assegura que o atendimento educacional especializado, o AE, seja feito no turno inverso e reitera várias vezes, né, que ele não é substitutivo às classes comuns, ok? Então, ele não substitui e ele é feito no turno inverso. Também essa resolução, ela assegura que em casos de atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar, já que a criança que está hospitalizada, ou mesmo doente em casa, ela pode ter esse atendimento educacional especializado domiciliar, não só hospitalar, o sistema de ensino é que deve oferecer o atendimento educacional especializado tanto no domicílio como na classe hospitalar, de forma complementar ou suplementar. Os alunos com altas habilidades terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito das escolas públicas do ensino regular, porém essas escolas deverão estar em interface com os núcleos de atividades para altas habilidades superdotação das instituições de ensino superior ou então institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes, ok? Agora vem o artigo 8º dessa resolução, que é fundamental, é sobre o financiamento desse atendimento. O artigo 8º assegura que serão contabilizados, então, para efeitos contábeis, esses alunos são contabilizados duplamente, quer dizer, eles serão matriculados no ensino regular, serão matriculados no AEE e eles receberão a verba por aluno em duplicidade. Então, vai haver uma verba para ele estudar de manhã na classe comum e o dobro, né, para ele estudar à tarde, para ele fazer o atendimento educacional à tarde. Ok? Então, os alunos têm que ter obrigatoriamente a matrícula no ensino regular público e tem que ter a matrícula concomitante no AEE. São 2 matrículas para eles serem contabilizados duplamente. O financiamento da matrícula do AE é condicionado à matrícula do aluno no ensino regular. Então, como é que eu vou poder matricular esse aluno no AE? Quando ele consta do censo do ano anterior. Então, vocês sabem que todos os anos as escolas fazem um censo, que encaminham para a secretaria e que neste censo as escolas colocam quantos alunos têm com deficiência, qual tipo de deficiência, quantos alunos com transtornos globais de desenvolvimento ou superdotados. Porém, existe uma questão delicada aí, que as escolas só podem registrar no censo os alunos que têm esse diagnóstico feito através de um laudo médico. Se é um problema uma deficiência que está em investigação, ele não tem laudo, então não pode ser registrado no censo como deficiente ou que tem algum transtorno ou que seja superdotado. Isso é muito importante. Então, esses alunos que estão em processo de investigação, eles acabam sendo atendidos também no AEE, porém o sistema de ensino não recebe duplamente para realizar esse atendimento. O sistema só recebe duplamente por aqueles alunos que são matriculados duplamente, que têm a matrícula em duplicidade e que constam do censo do ano anterior, ok? Muito importante vocês entenderem isso. O artigo 9º dessa resolução, ele explica como que deve ser feita a elaboração e a execução do plano do AEE. Sim, assim como nós precisamos de planos para dar as nossas aulas, nós precisamos planejar as nossas aulas, o atendimento educacional especializado também deve ser planejado. E quem faz esse planejamento do AEE são os professores que atuam nas salas de recursos.
ok? Em articulação, quer dizer, ele não vai fazer sozinho, ele que faz, ele é o responsável, mas em articulação com os demais professores do ensino regular. O ideal é que esses professores, tanto o professor que atua na sala de recursos como o professor do ensino regular, eles dialoguem, eles troquem saberes, né, e eles atendam junto esses alunos de forma complementar. Muito importante também a participação das famílias e também da interface com os demais serviços setoriais, serviços da saúde e serviços da assistência social. E se houver outros necessários ao atendimento, também devem estar em interface com o atendimento educacional nesse momento, ok? Para atuar no AE, o professor deve ter formação inicial, que o habilite para o exercício da docência. Lembrando que a LDB aceita como formação inicial o magistério, nível médio, o antigo normal, a pedagogia, o normal superior. Isso é a formação inicial, que habilite para o exercício da docência, mas a formação específica para a educação especial. E aqui, nem o documento política, nem a lei, nem essa resolução, ela define o que seria essa formação específica para a educação especial. Então, ela deixou isso a cargo dos sistemas. Tem sistemas que exigem uma pós-graduação na área de educação especial, tem sistema que exige um curso de aperfeiçoamento, ou que exige um treinamento com conteúdos específicos da área. Então, a lei geral, a lei federal, ela não define qual o nível de especialização, aperfeiçoamento ou extensão que esse professor tem que ter, mas ela define que ele tem que ter uma formação inicial e uma formação que o habilite a trabalhar na educação especial. E aí, quais são as atribuições desse professor do atendimento educacional especializado? Vamos a elas? São atribuições do professor do atendimento educacional especializado. Primeiro, identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da educação especial. Segundo, elaborar e executar um plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionabilidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Em terceiro lugar, organizar o tipo e o número de atendimento aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Acompanhar a funcionalidade, é o quarto item, e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Também é competência desses professores do AE estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização dos recursos de acessibilidade, orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno, ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo a autonomia e a participação, e estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Ainda segundo o artigo 10º dessa resolução, o projeto pedagógico da Escola de Ensino Regular deve institucionalizar a oferta do AEE e prever, essa palavra é muito importante, tá? Prevendo na sua organização, primeiro, sala de recursos multifuncionais, com espaço físico, com mobiliário, com materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola e também de outra escola, se for o caso. Deve prever ainda um cronograma de atendimento aos alunos, um plano de atendimento educacional com identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas.
professores para o exercício da docência do atendimento educacional especializado e também prever outros profissionais da educação, como tradutor, intérprete de língua brasileira de sinais, o guia, intérprete e outros que atuem no apoio e principalmente as atividades de alimentação, higiene e locomoção. Deve prever ainda redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação e do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. Muito importante lembrar que esses profissionais, eles atuam com alunos público-alvo da atividade da educação especial em todas as atividades escolares em que se fizerem necessárias, ok? O artigo 11 nos traz a seguinte leitura: a proposta de AEE prevista no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado Público ou sem fins lucrativos, conveniado para essa finalidade, deve ser aprovado pela respectiva Secretaria de Educação ou órgão equivalente, ok? Os centros de atendimento educacional especializado devem cumprir as exigências legais estabelecidas pelo Conselho de Educação do respectivo sistema de ensino, quanto ao seu credenciamento, autorização, funcionamento e organização, sempre em consonância com essas diretrizes operacionais, ok? E aí nós finalizamos essa resolução, né, que ela está em vigor desde a data da sua publicação, que ela é de 2009, e eu me coloco aqui, né, à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário. Aliás, muito obrigada pelos comentários maravilhosos que eu recebo, né? De vez em quando tem um ou outro meio assim, mais diferente, né? Mas a maioria é muito agradável de ouvir, o pessoal falar que eu tô ajudando. Tem gente que já me fala, olha, passei em tal lugar no concurso só de ver teus vídeos, então eu fico muito feliz de poder ajudar vocês, ok? Mas não deixe de dar o like, de comentar e de se inscrever. O ideal é que você possa ser membro e assim apoiar o canal e apoiar a continuidade do canal, certo? Porém, se você não puder ser membro, pelo menos inscreva-se e deixe o seu like para que o YouTube entenda que é um vídeo que pode ser recomendado para outras pessoas também, ok? Beijos então em todos e bons estudos para todos!